CPBUFO, Centro Paraibano de Ufologia. O Centro Paraibano de Ufologia nasceu no dia 10 de abril de 1997 no bairro de Mangabeira. Teve como primeiro presidente o senhor Gilberto Melo e como vice-presidente Alessandro Félix. Na segunda gestão, teve como presidente Cláudio Quintanes e seu vice-presidente Claudionor Mendes. Hoje, o atual presidente sou eu, Claudionor Mendes, como vice-presidente o senhor Marquinhos Barbosa. O Centro Paraibano de Ufologia tem como meta os estudos ufológicos de toda a casuística ufológica pessoense e paraibana através de informações de outros grupos e de pessoas ligadas ao nosso Centro Paraibano de Ufologia, como base para o bom desempenho da ufologia paraibana. Lembrando que o Centro Paraibano de Ufologia é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos e que praticamente vive de doações. E aí, pessoal, meu nome é Cris Queiroz, eu sou aqui da cidade de Sumé, eu sou radialista. Tenho 41 anos, faço parte do Grupo Gauss, o Grupo Gauss que integra a cidade de Sumé e também a cidade de Sapé, né? O Grupo Gauss foi fundado no dia 23 de junho de 2018, no qual somos administradores André Barbosa e André Barros e também Léo. E as meninas que também fazem parte, a Camila, que é a menina da Bahia, e também tem uma Camila, que é de Minas Gerais. E também nosso querido amigo Mendes, né, que faz parte do Centro Ufológico da Paraíba, CPBUFO. Enfim, o Gauss aí começou após alguns avistamentos aí na cidade de Sapé, onde provavelmente uma nave alienígena, né, uma nave extraterrestre, pousou no sítio Pacatuba. Ali foram filmadas, foram coletadas algumas coisas e após isso houve um surto ufológico muito grande aqui na cidade de Sumé. Creio que foi um mês inteiro um surto ufológico, todas as noites e também durante os dias também. Aí nós começamos a fazer as nossas pesquisas, né, aqui em Sumé também. Mas desde o ano de 1984 eu tenho contato com essas entidades alienígenas, né? A primeira vez eu tinha 4 anos de idade. E enfim, durante toda a minha vida eu fui tendo aí as experiências ufológicas, mas caí em campo mesmo desde 1996. Um abraço a todos aí e saudações ufológicas. Éramos jovens, nos idos de 1968 a 70, criamos a Sociedade de Estudos Astronautas. Eram jovens entusiasmados com a astronomia, com a ufologia, enfim. Inclusive alguns desses jovens estudaram física, se formaram em física, né? Interessante. Outros se formaram em geologia e assim por diante. Eu sou sociólogo, mas ainda guardo um carinho e uma certa atenção aos estudos e às preocupações com a ufologia. Uma vez dirigente da Cooperativa Cultural Universitária da Paraíba, aqui na universidade, né? Se acercou-se da cooperativa um jovem com um livro com o seguinte título: Não Estamos Sós. E naquela oportunidade ele queria lançar o livro na cooperativa. Eu disse o seguinte, depois de folhear o livro levemente, disse que poderíamos fazer um curso. Além de lançar o livro, nós poderíamos fazer um curso, né? Uma espécie de introdução à ufologia. E assim foi feito. De forma que foi uma grande surpresa que nós tivemos. O curso foi muito bem aceito, né? Houve uma procura muito grande, um certo entusiasmo, foi muito importante. Agora, detenho
o resumo e o material daquele curso, né? Guardei com muito carinho. E agora, nessa oportunidade, passo as mãos do meu colega, agora amigo Hildo, né? Também outro entusiasmado pela ufologia, que dá início, nesse momento, nessa data, a uma programação radiofônica, da qual nós esperamos muito. De forma que agora, nesse momento, eu revejo, né, o reencontro, nessa oportunidade, o senhor Mendes, né, que, segundo me consta, fez o curso conosco lá na cooperativa. É um encontro muito grato, muito importante, né? É uma retomada àqueles, né, que se associam ao estudo da ufologia. Olá, pessoal que está plugado agora neste momento, ouvindo a Web Radio Champa 1000 Graus, o programa sobre ufologia Brasil, comandado pelo meu querido Claudionor Mendes e também com a participação especial do também queridíssimo Martinho Barbosa e companheiros. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite feito pelo CPB-UFO para participar desse momento ímpar na ufologia brasileira, que é um programa numa rádio conceituada que abre espaço para se discutir um tema tão importante como fenômenos aéreos anômalos. Muito bem, eu queria dizer que vou relatar um fato do qual foi testemunha no ano de 1996, mais precisamente no dia 13 de junho de 1996. E faço logo alerta: não confundir com um relato de aparição de OVNI de 1982, na esteira de um jato 727 da VASP, que vinha de Fortaleza, Ceará, para o Rio de Janeiro, em Comandante Brito. Estava no manche de piloto. E dentro da aeronave, cerca de 150 passageiros, haviam bispos que iam para o Rio de Janeiro participar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, entre eles o cardeal arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lockscheider. Os religiosos se recusaram, inclusive, a olhar pelas janelas esquerdas do avião, e disseram que Deus não permitia que houvesse nada lá fora, muito menos em inteligência alienígena. Esse é um caso de 82. O que eu vou relatar é um pouco parecido, mas não tem nada a ver. Ele, inclusive, o meu relato é de 14 anos depois. Então, claro que não pode ser o mesmo caso. E nem confundir com a noite oficial dos OVNIs do Brasil, quando mais de 20 espaçonaves foram avistadas pelo radar do Sindacta de Brasília, São Paulo, entre São José dos Campos, em São Paulo, interior, e Goiás, inclusive com a Força Aérea tendo despachado 2 caças F-5 de fabricação norte-americana, Tiger, e 3 Mirage, na época ainda utilizado pela Força Aérea Brasileira, de fabricação francesa. Não se trata também desse fato. Esse fato foi em 1986, portanto, 10 anos antes do fato que eu vou relatar. O fato que eu testemunhei e que posso contar para vocês foi o seguinte: eu sou jornalista, naquela época eu era secretário de Comunicação do Estado, o governador era José Maranhão, que é piloto também de avião, estava a bordo. Quem estava no comando era o saudoso piloto Marcos Bateria, já falecido, e ao lado dele, como copiloto,
Dicept Rosado Maia, Jerônimo Dicept Rosado Maia, conhecido como Disser. E havia também, além de mim, outras pessoas a bordo, o secretário de Estado e inclusive um militar, um oficial da Polícia Militar, ajudante de ordem do governador. Todos testemunharam o seguinte: nós vínhamos de São Paulo à tarde, decolamos do Campo de Marte e, como vocês sabem, o Campo de Marte tem um problema de saída de São Paulo, porque ao norte tem um corredor de pouso do aeroporto de Congonhas, no centro da cidade, inclusive ponta aérea Rio de Janeiro e São Paulo. E ao sul, para sair de São Paulo, também tem outro problema, o corredor de pouso e decolagem do aeroporto de Guarulhos, que fica ao sul. Então, resultado, a Torre de São Paulo tirou a aeronave que nós estávamos a bordo, após decolar do Campo de Marte, na forma de espiral ascendente, ou seja, um caracol subindo, dando voltas no mesmo lugar, até chegar num nível de voo, numa altura onde a quantidade de pés permitisse que a gente cruzasse um ou outro corredor, o de Cumbica, lá em Guarulhos, ou então o de Congonhas, no centro da cidade, sem perigo de haver choque com o tráfego de pouso e decolagem de aeronaves de grande porte, inclusive internacionais. Pois bem, decolado, a proa foi apontada para Marília, por orientação da torre. Depois de darmos algumas voltas, mandaram apontar a proa para Bragança Paulista e finalmente nós vínhamos de São Paulo para Campina Grande, já que, como vocês sabem, dia 13 de junho é dia dos namorados, tinha festa em Campina Grande, o maior São João do mundo, e aí nós vínhamos pela aerovia do interior, que é controlada pela Torre de Brasília. Aí São Paulo finalmente nos tirou do espaço aéreo paulista e nos encaminhou até entregar a Torre de Brasília. Brasília nos trouxe até a Bahia. Até aí tudo normal, nada a relatar. A partir da Bahia, a gente vinha pela aerovia, repito, do interior, com destino a Campina Grande. Os pilotos, sabendo da minha curiosidade por ufologia, de uma hora para outra, era tarde, 4h30, 5 horas da tarde, me chamaram para ouvir o rádio. Aí tiraram um dos fones de ouvido e colocaram no Viva Voz. E eu ouvi, e posso afirmar, já disse aqui o nome das testemunhas, o seguinte relato: era a Torre de Salvador alertando a todos os aviões em trajeto na aerovia do interior, como era o nosso caso, e também os aviões em rota na aerovia do litoral, para que ficassem atentos a qualquer fato estranho, porque uma luz de origem misteriosa havia sido avistada a bordo pelo piloto de um 737 da VASP, ainda existia VASP, Viação Aérea São Paulo, ainda existia Varig, Viação Aérea Rio Grande do Sul, ainda existia Transbrasil. Hoje não existem mais. Aí a informação causou espanto. Inclusive o governador José Maranhão brincou, disse, ele não acredita em discos voadores. Aí disse, deve ser o avião Estrela. Eu acho que esse piloto desse VASP deve estar vendo Vênus e achando que é um disco voador, devido ao efeito de paralaxe, permitir a ilusão de ótica de você ver Vênus acompanhando você, a Lua acompanhando você, quando na verdade esses astros celestes estão no mesmo lugar, quem está se movimentando é você. Isso é devido a uma refração óptica, chamado efeito de paralaxe. Mas bem, continuando o relato do rádio, mandava a Torre de Salvador, alertava para essa luz, porque havia também sido confirmada pelo operador de radar. E aí nós ficamos nessa história de querer ver e não avistamos nada. Mas o relato do piloto, a gente colocou na frequência do avião da VASP, dizia o seguinte, que a luz aparecia na frente do bico do avião
e horas que o piloto acelerava, a luz passava por cima do avião, ficava na cauda, seguindo o rastro dele, da turbulência. Às vezes ia para a asa esquerda, aí pulava por cima do avião, ia para a asa direita, e os passageiros que estavam a bordo ficavam fazendo brincadeira de ping-pong, né? Bate e volta. Quando a luz estava do lado esquerdo, todo mundo ia para o lado esquerdo do avião. Aí quando a luz vinha para o lado direito, todo mundo vinha para o lado direito do avião. E assim foi até mais ou menos na altura de Sergipe. Quando se chega na altura de Sergipe, a torre de Salvador alerta as aeronaves para desligarem as luzes de voo e não precisava mais ficar atento a nada. Nem a radar de nuvem a bordo, nem a TCAS, que é o transponder acionado, porque a luz havia desaparecido. E o piloto do VASP não estava vendo mais nada. Isso eu ouvi, isso eu testemunhei. O dia, repito, 13 de junho de 1996. Não foi a Noite dos OVNIs, em 1986, que exigiu inclusive explicações do brigadeiro Moreira Lima. Caças da FAB foram despachados e não viram 20 OVNIs no céu de São Paulo e de Goiás. E nem tampouco o fato de 1982. O trajeto era parecido, só que era o contrário. Era um 727 da VASP que vinha do Ceará com bispos da CNBB para o Rio de Janeiro. E isso foi de madrugada. Ele avistou a luz mais ou menos na altura de Petrolina e a luz acompanhou até pouco antes do pouso do Galeão. Isso foi em 82, não é o meu caso. Eu estou falando não num trajeto de Fortaleza para o Rio, ou seja, do norte para o sul. Eu estou falando num trajeto de São Paulo para Campina Grande, ou seja, sentido inverso, sul-norte, ok? Então, meu amigo Mendes, Martinho, todos os ouvintes da Web Radio, João Pessoa, no caso Jampa, 1000 graus, aquele abraço e contem comigo para outras participações. É só convocar que estaremos aqui. Saudações ufológicas. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Atividades freudianas. Outro fato bastante intrigante são as possíveis atividades freudianas, onde o senhor Fernando, morador do bairro de Cruz das Armas, aqui em João Pessoa, narra com bastante entusiasmo vários avistamentos e contatos já vivenciados ao longo de sua vida, sendo capaz de dizer que alguns dos seres são de luz, ou seja, não possuem matéria densa. Mas se formos lembrar de outros casos de pessoas ao redor do mundo, falam da mesma coincidência, onde os seres eram luminosos. E a semelhança, ou não, também não tinha corpo material. OVNI na praia de Acaú, em Pitimbu. Uma família de Goiânia, Pernambuco, composta por avós, pais, filhos e netos, estavam passando o verão na praia de Acaú, no município de Pitimbu, quando as crianças que brincavam à beira-mar durante a noite
avistaram um OVNI, porém imaginaram ser um barco de pescadores que estavam regressando da costa. O objeto fez uma manobra incomum, sobrevoando rapidamente e chegando sobre suas cabeças. Houve muito corre-corre e susto. Chegando em casa, as crianças relataram o fato de forma eufórica. Entretanto, houve quem duvidasse. Os adultos resolveram voltar à beira-mar juntamente com as crianças para averiguar. E a luz vista antes voltou a aparecer. Desta vez, estava quase toda a família observando, quando novamente o OVNI fez a mesma manobra abrupta, assustando a todos. Houve correria e uma das tias das crianças se machucou no portão. O caso do objeto voador não identificado que apareceu na praia de Acaú não foi só observado por aquela família que estava no momento. Outras famílias também tiveram a observação de objetos semelhantes ao que apareceu na praia de Acaú. Uma singularidade muito interessante é o que acontece com essas aparições. Eles buscam geralmente aparecer em montanhas, ele consegue aparecer em lagos, nesses vales e também na praia, como é no caso do que acontecido na praia de Acaú. O apagão do ano de 2013 no Nordeste do Brasil, no mês de agosto, para ser mais exato, no dia 28, ocorreu por motivo muito simples. Foi queimada na mata e por onde passavam exatamente as linhas transmissoras de energia, fazendo com que fosse interrompido a transmissão de energia para todo o Nordeste, como nós chamamos de blackout. Aqui na Paraíba, para ser mais exato, se normalizou por volta de 8h30, 9 horas da noite. Nesse intervalo, eu presenciei uma sonda bem vermelha passando por cima da minha casa e a casa do vizinho, entre uma casa e outra. Ela veio no sentido nascer do sol para o pôr do sol e parou em cima da minha casa e subiu numa velocidade extrema. Em minutos depois, uma pessoa ligou para mim, entusiasmada, porque estava aparecendo uma sonda passando por cima da Praça do Coqueiral, aqui em Mangabeira. Esta sonda ela foi se perder lá no meio do conjunto do Zé Américo. Isso aconteceu nesse blackout do dia 28 de agosto de 2013 aqui no Nordeste. Tá certo? Ela apareceu, essa sonda depois apareceu outros dias no mesmo bairro. Avistamento de um OVNI passando no céu por cima da Estação Ciência em João Pessoa. Houve um avistamento 5 anos atrás de um objeto não identificado sobrevoando a Estação Ciência, que fica à beira-mar do bairro do Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Isso ocorreu em plena luz do dia. Não é somente esse relato, mas diversos outros. Pessoas que testemunharam terem visto objetos acreditam na possibilidade da existência de vida extraterrestre, onde estes seres visitam a Terra com certa frequência. E para o caso da Estação Ciência, a imagem mostra o OVNI passando com bastante velocidade
e as pessoas que testemunharam ficaram espantadas pela velocidade e brilho do objeto. Março de 2017. Em uma viagem de turismo ao município de Areias, a senhora Rosário Montenegro, fotografando a paisagem que passava pela janela do ônibus, não se deu conta do que tinha fotografado. O dia passou normalmente, ela se divertiu com as pessoas e quando chegou em casa, dias depois ela publicou nas suas redes sociais. Alguns observadores, algumas pessoas começaram a ver as fotos, mas ninguém percebeu o que tinha acontecido. Uma pessoa do Centro Paraibano de Ufologia, olhando as fotos, e viu que tinha algo estranho no céu. Então foi ampliada a imagem e se deu conta que tinha dois objetos não identificados. Um objeto tipo cilíndrico, que nós chamamos aqui de charuto, e uma sonda pouco acima desse objeto cilíndrico chamado charuto. Ela não percebeu, como eu havia dito no início, porque fotografia vai, fotografia vem. Não foi só essa foto que ela fez outras fotos de outros ambientes, mas essa chamou a atenção do especialista em foto para a ufologia. Ele olhou, viu e disse: aqui tem um objeto tipo charuto e uma sonda logo acima. Entrou em contato com a senhora Rosário Montenegro pedindo autorização para analisar e publicar essa foto em outros casos. Prontamente ela atendeu a solicitação e deu ok para ser publicada. Essa foto hoje está rodando em muitos países, principalmente aqui no Brasil. E todos que veem essa foto dizem que essa foto não é montagem, e sim uma foto verdadeira. Para dirimir todas as dúvidas, foi feita uma passagem de filtros em quase toda a foto, ou melhor, em toda a foto, e foi constatado que não é montagem. Os dois objetos estavam lá. Esse foi um pequeno relato do que aconteceu da foto tirada pela senhora Rosário Montenegro, indo para o município de Areia em uma viagem de turismo e tirando uma foto da paisagem. A Pedra do Ingá, localizada no município de Ingá, na Paraíba. Não se sabe como, por quem ou com que motivações foram feitas as inscrições nas pedras que compõem o conjunto rochoso. Têm sido apontadas diversas origens. Muitos defendem que a Pedra do Ingá tenha origem fenícia. O padre Rolim, que viveu no século XIX, foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessa tese, fazendo analogia entre os símbolos escritos na Pedra do Ingá e caracteres da escrita fenícia. A pesquisadora Fernanda Palmeira, no início do século XX, percorreu várias regiões do sertão do Nordeste, estudando supostos vestígios nessa região. Além de vários artigos, ela escreveu o livro A História Antiga do Brasil, no qual não só associou as inscrições rupestres de Ingá aos fenícios, como também a escrita demótica egípcia. Em 2006, o arqueoastrônomo e egiptólogo José Lu coordenou a publicação de um livro intitulado Trabajos de Arcoastronomia, Ejemplos de África, América, Europa e Oceania. Compêndio de 13 artigos escritos por arcoastrônomos de prestígio
Entre estes artigos está incluído El Conjunto Arqueoastronômico de Ingá, onde está exposto o estudo desses dois grupos e as razões para qualificar Ingá como um monumento arqueoastronômico excepcional sem par no mundo. Alguns sugerem que as inscrições foram elaboradas como se a pedra tenha sido amassada, ou seja, como se tivesse ficado amolecida para depois ter sido feitas as inscrições na rocha. Esse tipo de possibilidade é um tanto curioso pela tecnologia empregada para esse efeito, porque sabemos que o homem antigo teria muita dificuldade em executar tal tarefa. Muitos sugerem que as inscrições foram executadas com tecnologia alienígena, seres vindo do espaço e fazendo uso dessa tecnologia aqui na Terra. Considerações finais do programa Ufologia Brasil. Pelo grande número de aparições de OVNIs em regiões montanhosas de minerais ou com abundância de água e áreas tecnologicamente desenvolvidas, acreditamos que eles têm um propósito sobre a humanidade, provavelmente pelos recursos naturais do nosso planeta e por pesquisa genética da nossa espécie para produzirem seres híbridos. O número de aparições em bases de armazenamento de mísseis nucleares teve maior incidência a partir das explosões dos testes atômicos durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dos relatos falam que os OVNIs, após sobrevoarem as bases e os silos de mísseis, que ao deixar o local o sistema ficava desativado. Um dos maiores casos do mundo de ufologia foi a Operação Prato. Começou em 1977 e terminou em 1978 em um dos municípios do Pará. Essa operação, que foi conduzida pela Força Aérea Brasileira sob o comando do coronel Irangi Holanda, teve em socorro a população que sofria com o fenômeno e pediu às autoridades que fizessem algo para ajudá-los. As autoridades, que testemunharam várias ocorrências, dizem não ter visto nada igual na vida. Hoje, por sua vez, grupos ligados à ufologia do Brasil pediram que os arquivos fossem abertos ao público. O senhor Ademar Jevaé, o maior ufólogo do Brasil, sendo internacionalmente conhecido, juntamente com outras pessoas também não menos conhecidas, lutaram para que a Força Aérea Brasileira abrisse os arquivos ligados aos casos ufológicos. Por esses e muitos outros fatos, vemos que o assunto OVNIs é muito importante e causa bastante curiosidade. Quando se trata de relatos de órgãos importantes no nível da Força Aérea, sem falar em outros países que também têm a casuística ufológica documentada e rica, os detalhes incríveis de avistamentos com caças que perseguiram tais objetos voadores. Entretanto, muitos avistamentos são confundidos com fenômenos naturais, mas 5% ficam sem explicações, permanecendo completamente num mistério. Não percam o próximo programa, Ufologia Brasil, que vai ao ar no dia 30 de outubro, às 22 horas, aqui no Jampa 1000 Graus.